VCC Report, ano 3, episódio 2, né? E vamos começar com as notícias então. Vamos falar um pouquinho das provas que já aconteceram esse ano, né? Então nós tivemos uma prova do CIPA, que aconteceu em Botucatu. Mais uma vez um exemplo de evento, né? Foi realmente muito bacana, mais uma vez, a gente poder ter participado da prova em Botucatu. Choveu muito, mas todo mundo conseguiu voar. Tivemos participação em todas as categorias, iniciante, intermediário, mini-FI, né? Sem falar na FI, obviamente. O que é uma coisa muito boa, uma vez que... mosquitaiada. Uma vez que a gente meio que tava, né? Cadê esses caras, né? Até falei nos outros vídeos aí, né? Então, parabéns para essa galera, né? O nível de voo foi muito bom. E a festa foi maravilhosa também, a gente se divertiu muito, né? Que é o espírito do CIPA, proporcionar uma competição de nível bom, né? Com uma oportunidade para as pessoas poderem se confraternizar, né? Muita camaradagem rolando. Realmente o CIPA, na minha opinião, né, é o melhor evento de VCC que nós temos aqui no Brasil. Nós também tivemos duas provas organizadas aí com pontuação para o ranking, né, que foi a primeira etapa da Copa ALA. Inclusive eu queria aqui aproveitar o ensejo para me desculpar com a rapaziada, né, o Celso, o Barbudinho. Eu tive uns contratempos profissionais que afetaram aí a minha renda, né, e eu tive que repensar várias coisas, porque foi assim meio que inesperado, né. Aliás, como está acontecendo em todos os lugares do Brasil, mas hoje nós não vamos levar o VCC Report para o lado da política safada, né, desse país. Então, essa prova da ALA contou com 5 pilotos, né? Eu não estava presente, como eu já disse, então eu não posso falar, né, como que foi o nível, mas são 5 pilotos top que participaram, então com certeza foi um evento que, apesar do número reduzido de pilotos, com certeza teve um nível técnico muito bom. E no sábado passado nós tivemos aí a primeira etapa do Campeonato Paulista, né, que também é uma prova oficial valendo pelo ranking. E nós tivemos a presença de 12 pilotos na categoria FI e mais 4 pilotos na categoria Open, né? Não teve, a exemplo de Limeira, nenhuma categoria profissional, né? Promocional, né? Fazer ao vivo é assim mesmo, gente, não esquenta. Então, o meu comentário sobre isso, né, é que eu acho que as provas oficiais meio que de uma certa forma perderam um pouquinho, vamos dizer assim, o charme, né? A gente vê que o CIPA, com a sua fórmula, né, de competição, tem trazido vários participantes de vários lugares, né, como você vê gente viajando 400, 500 até mais quilômetros para participar de um CIPA, enquanto que as provas oficiais, elas meio que, assim, pelo que eu posso ver, se limitam hoje às pessoas que moram nas proximidades de onde vai acontecer o evento e alguns aí que pleiteiam, né, pontos para o ranking para poder se classificar para voar no Mundial, né? Então, é assim, eu acho que falta nas provas oficiais um pouco mais, vamos colocar como assim, de retorno, né? O CIPA, obviamente, ele tem uma formatação que difere um pouco daquilo que deve ser feito numa prova oficial. Eu concordo que prova oficial é prova oficial, mas talvez algumas coisas pudessem mudar, né, nessa forma com que as provas oficiais são realizadas, para as pessoas poderem participar, se sentirem motivadas, né? Então, o que eu acho é que talvez devesse ser perguntado para as pessoas, né? Olha, o que você acha que falta? Por que você não participa? Muita gente vai falar isso, aquilo, existem milhões de desculpas, né? A gente sabe, mas existe uma parcela das pessoas que eu vejo
que são assim bem fiéis ao CIPA e que não dão muita importância para provas oficiais, né? Eu acho que essas pessoas de repente podiam ter opiniões sobre aquilo que poderia ser feito para a gente poder reativar um pouco esse lance das provas. Esse eu peguei, né? Tem até um papelzinho aqui já, um esquema. Né? Zika, chikungunya, Ave Maria, né? Nós estamos realmente num momento muito complicado nesse país, né? Tá tudo errado, né, gente? Mas o VCC tá vivo. E eu acho assim, né? Pessoas que têm, vamos colocar assim, critérios, né? Poderiam ser ouvidas para a gente poder ver o que acontece, né? Com essa coisa de a prova oficial não atrair assim, né? Tantos participantes, vamos colocar, né? Principalmente no que eu acho das categorias promocionais, porque eu vou fazer um comentário aqui agora com relação àquilo que eu pesquisei, né? Todos vocês sabem, eu sempre endosso aqui a Stunt News, né? Eu não posso mais endossar contra a Line World porque infelizmente esse ano, como eu já disse, vai ser o último, mas a Stunt News, você fazendo a assinatura digital, como eu já recomendei, você tem acesso a todas as edições da Stunt News que já foram digitalizadas, né? Então, a gente vê que realmente há um trabalho de promoção que é feito, porque eu acho que a gente precisa deixar bem claro que o trabalho da Cobra é organizar as coisas, né? Então a Cobra tem que organizar um calendário, tem que organizar como que as coisas vão acontecer. Obviamente é bastante coisa para ser feita, né? Eu acho que as decisões que a nova diretoria tomou, todas elas foram muito acertadas, né? E eu vou deixar aqui a minha sugestão, certo? Com relação a essa coisa das provas, dos clubes, enfim, né? Talvez de repente poderia haver uma maior promoção do esporte, não através da competição, mas fazendo eventos para que as pessoas elas possam simplesmente voar seus aeromodelos por prazer, né? Então talvez organizar 3 provas por clube. O que acontece? Isso rendeu para esse ano de 2016 15 provas oficiais fora a Copa Brasil que acontece no fim do ano, né? Então, se você fizer uma conta básica, né, e vamos chutar um orçamento baixo aí de um investimento de cerca de 400 a 500 reais por prova, né? Um lugar é mais longe, outro é mais perto, enfim. Se você fizer a multiplicação, quer dizer, quanto de dinheiro é isso, né? Então é assim, o que eu quero dizer, gente, é que nós estamos no Brasil que vocês sabem o que está acontecendo. Então, eu acho que se não houver algum tipo de ajuste para o momento que a gente está vivendo, né, eu não posso, como que eu vou falar, eu acho que ninguém vai, eu não acho que as provas vão ter o mesmo número de participantes que elas poderiam se fosse alguma coisa um pouco, vamos colocar assim, mais light, porque o que eu quero dizer, veja, nesse mês de abril, nós teremos a segunda etapa do CIPA, que é em Marília, e de antemão eu queria aqui pedir desculpa para o Hildo, para o pessoal da organização, porque com esse revés profissional que eu tive, ficou impossível, né, a minha presença em Marília. Eu queria muito ir voar lá, porque me falaram que a pista lá é sensacional, eu nunca estive lá, e dessa vez eu vou ter que ficar devendo, né? Mas é aquilo que eu falei, eu estou com alguns problemas financeiros. Eu acredito que muitas pessoas devam estar com problemas financeiros, né? Quando você vê que pessoas que você conhece que são, por exemplo, gerentes em multinacionais e que estão sendo demitidos, né? Deixa eu botar esses cachorros para fora. Vamos, para fora, vai, tô gravando, dá licença. Como eu disse, fazer ao vivo é assim mesmo, né? E então, eu acho que mesmo com tudo isso, né, obviamente o aeromodelista brasileiro é um cara muito esforçado, mas ele também não faz milagre, né? Então, talvez, como eu disse, pudesse ser repensado aí a forma com que essas coisas acontecem, pelo menos para o momento agora,
para que mais pessoas pudessem se sentir estimuladas a participar dessas provas oficiais, né? Então fica aí esse toque. E mais uma coisa que eu quero comentar com relação a isso é que nessas pesquisas que eu faço na Stunt Hanger, né, voltando na Stunt News, voltando ao que eu estava falando, é o fato de que lá você tem a organização da AMA. Então o que eles fazem? Eles se preocupam em ter um lugar bom para voar, com pistas boas, inclusive acompanhando a reportagem do Team Trials que eles fizeram, né? A preparação do lugar onde ia acontecer o Team Trials começou 8 meses antes da competição. E tudo feito na base do voluntário, né? Então eu sei que assim, nós temos muitas pessoas com bom espírito aqui, mas eu ainda acho que nós estamos pecando em alguma coisa, né? E o exemplo que eu vou dar agora é o seguinte, veja. Para que existam novos participantes, novos pilotos, as pessoas, como eu disse, elas precisam ser estimuladas a isso. Então, eu estava acompanhando a reportagem do último Nats, né, que foi o Bob Hunt que escreveu, né, um texto muito legal, e me chamou muita atenção alguns detalhes com relação a como que eles fazem lá, né? Então, por exemplo, no quesito premiação, né? O que você tem de premiação lá, na verdade é um troféu e tal, só que é um troféu que eles chamam de Perpetual Trophy. Então o que é isso? Você tem um troféu que puxa, é enorme, lindo, que tem a ver com aeromodelismo, né? Não é aquelas coisas escrito lá, honra ao mérito, né? Então, nesses troféus, o que acontece é que fica o nome do campeão de tal ano numa plaqueta lá, mais ou menos como acontece no filme Top Gun, né? Que o cara fala que o melhor piloto e o rear vão ter os nomes lá na placa e fica para sempre e tal. Então eu acho que essa coisa é muito importante, porque a competição é amadora. Então nós não estamos falando aqui de prêmios em dinheiro, mas assim, eu acho que falta um pouco de retorno para o aeromodelista, porque o aeromodelista de competição, ele é um cara que é dedicado, então ele viaja, ele constrói, ele prepara, ele toma prejuízo quando um avião cai, então ele precisa se sentir de uma certa forma recompensado com aquilo que acontece depois de uma prova, né? E basicamente eu vejo que o CIPA ele consegue reunir uma atmosfera bastante positiva nesse quesito, né? Lógico, são competições marcadas para 2 dias, então é tradicional, todo mundo sabe que tem a festa na noite do primeiro dia de competição. É sempre muito divertido, isso causa também um entrosamento das pessoas, né? As pessoas elas podem conversar, sentar, trocar ideia. Então eu acho que de repente alguma coisa do CIPA, pelo menos essa parte que dá bastante certo, alguma coisa podia, né, ser incorporada às provas oficiais para que a gente pudesse ter, como eu disse, né, mais participantes aí. E isso ia ser muito legal, porque nós estamos falando mais uma vez de provas oficiais. Obviamente que 15 provas dentro de um ano de 12 meses no Brasil do nosso momento, vocês vão me desculpar, gente, eu acho uma coisa completamente inviável. Então é óbvio que serão provas que vão ter poucos participantes, né? Então veja que agora eu estava falando do Cipa Marília e, a menos que eu esteja completamente enganado, no mesmo fim de semana vai acontecer uma prova oficial lá em Belo Horizonte. Então o porquê da coincidência das datas eu não sei, né? Eu acho que isso é uma coisa prejudicial para ambos os eventos, né? E na sequência, acho que no último final de semana do mês de abril nós vamos ter outra prova no Rio de Janeiro valendo pontos por ranking, né? Então eu acho que essa overdose de provas de VCC para o Brasil do momento agora vai na contramão daquilo que seria uma coisa mais apropriada. Obviamente que a decisão da Cobra de mudar, né, o sistema de pontuação, que eu acho que foi muito acertada,
Eu acho que isso foi muito bom por um lado e talvez não surta o melhor dos efeitos pelo outro, né? Porque aí as pessoas agora não se veem mais, oh, eu preciso voar em todas as provas. Mas o lado bom é exatamente isso, a pessoa pode escolher uma, né? Que é o que eu pretendo fazer esse ano, eu quero voar no Rio, quero voar em todos os lugares que haverá prova oficial, obviamente se as condições permitirem, né? Mas, obviamente, isso é uma coisa que facilitou bastante as pessoas poderem galgar pontos para o ranking. E a pergunta que eu faço é, o porquê que isso não está causando aí mais interesse das pessoas, né? Então eu acho que essa coisa de só valer ponto pro ranking e acabou, é uma coisa que precisa ser repensada, como eu disse, né? As pessoas, elas querem algum tipo de retorno, então o cara vai lá, obviamente a gente vai, é uma competição, nem todo mundo vai ganhar, mas eu acho que alguma coisa nesse lance aí tá faltando, né? E quando eu falo das categorias promocionais, tá? E voltando pro Nets, então tem uma foto que eu vi que é assim, tem lá o lugar de grama, né? E aí você vê vários aeromodelos já montados, alguns prontos para voar com motor, outros só no acabamento, né? Enfim, você tem, assim, pelo menos na foto, uns 30 galões de combustível. Você vê vários, mas assim, vários kits, motor, cabo, enfim, tudo que é acessório para o VCC. E como que funciona isso, né? Porque assim, esses prêmios, vamos colocar dessa forma, eles são doações das pessoas que participam no Nets. Então isso aí não tem nada a ver com a AMA, que a gente aqui chama de AMA, né? Que é a associação deles lá. Então eles organizam um evento, é um evento assim sensacional. Eles têm a regra do BOM, né? Que as pessoas colocam lá os seus modelos para ganhar pontos de aparência. Infelizmente é uma coisa que a gente não tem aqui no Brasil, né? E o lance é assim, esses prêmios são só para a categoria iniciante, né? Então como que é a categoria iniciante nos Estados Unidos? Veja, eles têm um monte de coisas lá que estimulam a participação das pessoas, como por exemplo, a prova é básica, então o cara tem que voar. Se ele fizer um solo nessa prova, ou seja, é um iniciante que ainda não solou, ele sola no voo dele lá, ele ganha um X número de pontos a mais. Então eles têm uma série de coisas que vão agregando pontos em função daquilo que a pessoa faz, né? Porque uma competição de acrobacia, ela é uma coisa difícil, não é uma coisa fácil. Então, o iniciante ele fica nervoso, ele tem problema para dar partida no motor, e eu acho que isso, essas coisas todas, né, quando você soma, e aí depois a pessoa não vai ter nenhum tipo de estímulo para estar participando, eu acho que está errado, né? Então, o iniciante lá, terminada a prova, tem a classificação, aí a pessoa que ficou em primeiro lugar, ela pega e ela passa por onde está esse monte de prêmio, né? Que são as doações que eu falei. Então ela vai lá e ela escolhe um item. Pode ser um avião, um kit, um motor, não interessa. Ela vai lá e pega um item. Vem o segundo lugar, a mesma coisa, o terceiro lugar e assim vai. E depois que todo mundo passou, vai todo mundo de novo na mesma ordem. Sempre o primeiro, o segundo, o terceiro, até que todos os itens tenham sido né, vamos dizer assim, escolhidos pelos participantes. Então, o cara sai do Nets, então o cara que ganhou a iniciante, ele ganha um troféu maravilhoso, que eu não falei, é o troféu perpétuo lá, o nome do cara vai ficar escrito lá. Eu não sei se a pessoa leva para casa, depois devolve, essas coisas aí, depois eu vou até procurar me inteirar, né? Mas o cara sai também estufado de coisa. Então ele tem combustível, avião, motorzinho, para poder progredir no esporte, né? A gente sabe, a vida do iniciante não é fácil. Eu já vi muitas pessoas que vêm na pista pedir informação e são assim, tratadas, né, com muita falta de paciência,
com muita falta de educação, porque o iniciante, gente, a pessoa que não conhece, ele vai fazer perguntas estúpidas, ele vai, né, entre aspas, encher o seu saco. E se você não tiver a paciência, né, de lidar com essa situação e entender que se você não puder, né, digo não puder, né, se você não fizer uma coisa bacana ali naquele momento, a pessoa pode se sentir o que, fui lá conversar com o cara me tratou mal, né, então eu não volto mais. Acho que eu já vi isso acontecer, já aconteceu até comigo, né, mas veja, o meu ponto é, e se a gente pegasse, certo, todos nós, porque eu acho que isso é uma responsabilidade de todos nós, e como eu disse, teremos a Copa Brasil esse ano, e a gente deixasse para a cobra, né, a organização, a parte dos troféus, essas coisas, que é a parte da cobra mesmo, e todos nós fizéssemos isso, levássemos uma doação de um prêmio para ser para os iniciantes. Eu acho assim, eu vejo muitas pessoas têm muito equipamento, equipamento até que não vai usar na vida, né? E será que é tão difícil mesmo a gente se desprender de alguma coisa? Porque você tem um kit lá que você nunca vai montar. Poxa, é um avião, porque também tem essa, né, gente? Ninguém... Veja, o iniciante ele não vai lidar com um motor pipado, então não adianta você colocar isso numa doação, mas um motorzinho aí na casa do 15 ao 25, um kitzinho de um avião, vamos dizer assim, semelhante ao que seria um T-25 da Aerobras, que você tem lá. Poxa, de repente, até um avião que está velho, que você não vai mais usar, mas que para uma pessoa que está começando, vai ter um valor inestimável, né? Então esse é o desafio que eu queria propor hoje aqui, nessa edição do VCC Report, né? Para aqui na Copa Brasil, que é o evento de maior importância, todos aqueles que participarem, né, das categorias intermediário, da Minify, da FI, da Open, né, e das demais categorias, por exemplo, Speed, o Team Race, não sei se vai ter combate, mas eu acho que todo mundo tem dentro da sua oficina ou na sua casa, onde quer que seja, alguma coisa que pode se desprender. Então, pode ser um rolo de monocoach, pode ser um kit velho, um avião que você não vai mais usar, um motorzinho, né, que sirva para um iniciante, hélice, manete, cabo. Eu tenho absoluta certeza que tem um monte de gente com um monte desse tipo de coisa guardada que nunca vai usar, mas é uma coisa que eu vejo uma diferença entre o americano e o brasileiro. O americano, ele é super desprendido e ele entende que a participação dele é essencial para a promoção do esporte. E o brasileiro, ele agarra assim que fala, não, eu, né, tá, então veja, a gente chega no ponto de ver os americanos fazendo uma vaquinha para ajudar nas despesas de quem vai participar no campeonato mundial. Eu nem sonho em falar um negócio desse aqui, porque, né, é tanta treta, tanta discórdia que eu vejo entre as pessoas, que acho que, né, então, poxa, vamos começar a mudar isso aí, vamos fazer desse ano um ano especial para a nossa Copa Brasil, né? Vamos levar essas pessoas para voar, porque eu acho que as pessoas confundem iniciante com criança. E o iniciante não é uma criança, o iniciante é uma pessoa que está começando no VCC, né? E eu quero ver se eu consigo levar na Copa Brasil, não sei como é que eu vou resolver isso ainda, mas eu quero ver se eu levo meu irmão e meu filho para participarem, né? De alguma das categorias. Acredito que deva ser até a própria iniciante, né? Porque até lá, não sei se eles vão estar voando mais do que isso, mas a gama da iniciante, né? Não é uma gama assim que envolve tantas coisas, né? Mas é o que eu falo, poderia ser feito um lance, poxa, alguém tem um sobrinho, não, vamos lá, vamos aprender a voar lá na hora e tal, não sei o que, você vai ganhar uns prêmios. É assim que a gente faz a promoção, gente, né? E cobrar as pessoas dessas doações, porque como eu conheço todo mundo, eu vou cobrar um por um. Eu sei que todo mundo tem alguma coisa que pode doar, certo, gente? Então, com relação a competições, essas coisas, né? Fica aí registrado essas minhas sugestões, tá? De repente,
a Cobra poderia ver a possibilidade de ver com os clubes, né? De ao invés de fazer 3 provas oficiais, por exemplo, só uma ideia aqui, por que não talvez diminuir para 2 provas e um evento, certo? Focando o VCC no sentido da promoção do esporte, né? Alguns exemplos que eu vou dar, certo? A Corrida Maluca parece que, né, é um evento bacana. Eu já falei que na etapa aqui em São Paulo pretendo tentar participar, né? Eu estou vendo até um aviãozinho para isso. Se for confirmada mesmo essas etapas, né? Eu não escutei falar mais nada da Corrida Maluca, então o pessoal da organização, por gentileza, né, atualiza alguma coisa aí no Facebook, nos fóruns de aeromodelismo, para que a gente possa, né, saber quando as provas vão acontecer e se preparar, né? Você vê que nós temos a prova do caixote lá no Casa, que é uma prova que envolve, inclusive, né, convidar pessoas aí, o grupo de escoteiro, para participar. E eu acho que, por exemplo, que lógico, né? Eu citei o Casa, já já nós vamos falar um pouquinho só do Casa, tá bom? Então, poxa, trazer as pessoas para conhecer, sabe? Ah, poxa, você nunca voa. Não, vem cá, você vai voar. Eu não sei, sabe? Assim, ideias não faltam, né? Precisa ter um pouquinho de disposição para que essas coisas possam ser traduzidas em ações, né? Eu quero dizer que eu vejo muitas iniciativas bacanas individuais. Não vou ficar citando nomes aqui, porque citar uma pessoa e esquecer de citar outra não é justo, né? Então, por todos os lugares para onde eu já fui, eu vejo que existe uma galera focada em tentar, né, fazer alguma coisa, mas eu acho que são nos eventos como a Copa Brasil onde a gente tem que realmente procurar, porque são eventos que atraem muitas pessoas, né? A gente tem Copa Brasil num ano, Campeonato Brasileiro no outro, e essa é a coisa que eu queria lançar como desafio, né? Todo mundo levar uma doação, né? Obviamente que isso é uma coisa que, como eu falei, eu vou cobrar e eu quero ver acontecer, gente, né? Então, dá uma vasculhada naquilo que você tem que você não vai usar mais, coloca na sua bancada, sabe? Dá uma avaliada legal. Poxa, beleza, às vezes você tem um motor que você tem um certo valor sentimental, eu tenho esse tipo de coisa aqui também. Mas a gente também tem motor que assim, né? Eu tenho um motor aí que eu acho que eu nem vou usar mais em projeto nenhum. Então eu vou fazer uma bela vasculhada nas coisas que eu tenho aqui e até o fim do ano, né? Mais coisas vão aparecer. Vou tentar, inclusive, angariar alguma coisa com os nossos fornecedores de produtos, né? Vou tentar até, né, ver se eu consigo alguma coisa com os Estados Unidos, uma vez que eles são tão generosos, né? E eu já, assim, né? A última foi o DVD que eu ganhei de um americano sobre construção de asa I-beam, porque eu pretendo fazer um USA One, né? Que é desenho do Bill Airwade. Meu amigo Walter Land está trabalhando no kit, ele já está inclusive montando o protótipo, né? E eu nunca construí um I-beam, então quando eu postei isso no Stunt Hanger, que eu tinha interesse no kit, eu nem conheço a pessoa, né? E o cara entrou em contato comigo, ó, tô te mandando um DVD de presente, né? Que a Receita Federal inclusive taxou aí o meu DVD, né? Valor $10 e eles taxaram, né? Mais os 12 do correio, né? Porque tem que cobrir lá o Postales. Falei que eu nem ia trazer política pro VCC Report. Fica difícil, né? No momento que a gente tá vivendo. Mas então, gente, basicamente é isso aí, certo? Espero que todo mundo entenda aquilo que eu tô querendo propor, né? E não só pense em uma doação, mas pense em levar alguém. Poxa, você tem um primo, você tem um sobrinho, você tem, sei lá, o seu pai, né? Vai fazendo um agito, vamos lá, vamos participar, é bacana, vamos fazer bagunça, enfim, né? Certo? Então, com a parte das competições aí, é isso aí, tá? Né? 15 provas oficiais, pouquinho complicado, né? Mas vamos mudar um pouquinho de assunto agora, né? E eu vou trazer um pouquinho do VCC Report Projects.
Copiei essa da Full Power, viu, Johnny? Me processa se você quiser. Então, o nosso Projects, vocês sabem, eu estou trabalhando nesse kit do Superstar, né? Eu passei bastante tempo trabalhando no acabamento desse avião. Vocês podem ver aqui que ele já está no primer, eu já até comecei a lixar um pouquinho, né? Isso aqui tá uma seda, né? Ficou realmente um acabamento muito bom. Porque cada avião que a gente constrói, a gente tenta fazer sempre melhor, né? Então aquilo que eu errei quando eu fiz acabamento, por exemplo, naquele meu amigo amarelo que está ali, o meu Thunder Gazer, né? Com um avião muito pesado, infelizmente ele voa muito bem quando a condição climática está ideal, né? Acabou o vento, está com muito vento, aí desgraçou tudo, né? Então eu estou fazendo esse avião não só pelo valor nostálgico, como a gente já comentou, mas também pelo fato de que é prática, né? E a gente só fica bom fazendo, né? Experimentando e tal. Então é assim, só para vocês terem uma ideia, a construção na madeira ficou com 850 gramas, tá? Isso não inclui trem de pouso, tanque e tal. É o avião com a carenagem que não está colocada aqui, mais os flaps e os profundores. Então, nesse modelo aqui, tá? Eu usei 3 demãos de dope, tá legal? Esse dope 50-50, ou foi 40-60, não, 40-60, tá? Eu dei essas 3 demãos e depois eu dei uma lixada com 320, uma lixada considerável, né? Porque, veja, um bom acabamento, gente, um acabamento leve, vai muito da preparação da superfície, certo? Então realmente eu gastei bastante tempo, né, fazendo uma boa lixada. Aí eu apliquei um pouquinho de dope com talco em algumas juntas, né, principalmente aqui nessas juntas das laterais, porque o que acontece é que quando você verga essa madeira, e esse aqui eu fiz a seco, né, eu não molhei a madeira nem nada, então essa junta aqui, ela ficou um pouco aparente. E eu achei que o Carbon Veil não ia tirar, né, a marca da junta. Então eu passei um pouquinho de dope com talco, depois você lixa, né, porque o objetivo é que ele fique só onde está a imperfeição. E depois eu apliquei o Carbon Veil com 3 demãos de dope, diluído 20-80 com o thinner, que é para ele ter aquela bela penetração mesmo, tá? E depois eu apliquei mais 4 demãos de dope, 50-50, né? Dope eu compro na casa Aerobras mesmo, viu, gente? E o que acontece? Eu dei 2 demãos, aí eu dei uma lixada de leve com 320, depois eu dei mais 2 demãos e mais uma lixada de leve. Então o Carbon Veil é esse preto que vocês veem aqui, tá? E ele funciona da mesma forma que o Silk Span, né? Eu gosto bastante de trabalhar com o Carbon Veil porque eu acho que é um material que conforma bastante com a superfície, né? E ele adere com uma certa facilidade também. E eu acho que o resultado com o Carbon Veil é um pouquinho superior ao resultado com o Silk Span. Eu já fiz aviões com Silk Span e ficaram muito bons também, né? Mas, apesar de haver uma certa controvérsia, eu ainda acho que o Silk Span acaba agregando um pouquinho mais de peso. Então é assim. Deixa eu pegar aqui para mostrar também, né? Eu já monocotei aqui os profundores, né? Os 2 flaps. Então, a monocotagem dessas peças, mais o Carbon Veil com o dope, etc e tal, desconsiderando o primer, agregou 38 gramas até agora no peso do avião, né? A gente vai fazer a asa e os estabilizadores com a monocotagem, né? Eu vou fazer uma faixa pintada aqui, então ele vai ser todo vermelho, e depois que eu tiver com o vermelho na fuselagem, aí eu vou ver como que eu vou fazer a decoração desse avião, né? Mas o ponto em questão do projeto, porque obviamente a gente aqui está trabalhando com um kit que a madeira lá não é muito legal, né? Então eu aproveitei a oportunidade do desafio realmente para me testar e ver se eu consigo fazer um acabamento digno, né? Que fique, primeiro, bonito, né? E acima de tudo, leve, né? Por enquanto está dando certo, isso aqui eu ainda não fiz nenhuma grande caquinha, né? Eu tive um pequeno problema nessa área aqui do bloco do nariz, eu não sei porquê, tá?
depois que eu apliquei uma das demãos de dope no Carbon Veil e eu fui lixar, a madeira ela deu uma arrepiada meio estranha, né? Então os veios da madeira, né, a fibra da madeira, ela deu uma saltada. Então aqui eu tive que fazer um reparozinho, né, um patch no Carbon Veil, né? Então eu coloquei um pouquinho mais de dope e tal, mas como vocês podem ver, né, tá absolutamente lisinho, né? As marcas das juntas das peças aqui, da colagem e tal, tá tudo desapareceu. E depois que eu terminar de lixar, nós vamos ver o quanto que o primer ele acrescentou, né? Então o projeto do VCC Report aqui com o Superstar, kit original da Mobral, né? Eu só troquei os flaps, como eu falei para vocês, porque a madeira que veio no flap aqui lá não, acho que não é nem madeira, deve ser aquela madeira petrificada dos desenhos do pica-pau, né? Então o flap eu cortei novo, mas o resto é tudo do kit. E com relação aqui à monocotagem, né? Veja só como é que é engraçado. Eu nunca na vida, eu tinha ojeriza disso aqui. Monocote, não, pelo amor de Deus, deve ser muito complicado de fazer, deixar bonito e tal. E aí onde eu queria agradecer a generosidade, né? Que a gente acabou de falar dessa coisa da generosidade, do nosso amigo Fred Seskin, que me recebeu na casa dele, né? Meu grande brother B10 Fred Seskin, me mostrou como ele faz, porque ele ficou um dia inteiro monocotando o meu estileto. Eu vi tudo o que ele fez, né? E esse resultado que eu tive aqui, pra mim é surpreendente, tá? Porque eu não imaginei que eu fosse ver alguma coisa que eu mesmo tinha feito a monocotagem que ficasse desse jeito. Mas veja, gente, eu não fiz nada demais. Eu só fiz aquilo que o Fred me ensinou. Então, vamos ver mais pra frente, né? Eu quero ver se eu consigo começar a fazer umas edições nos vídeos para não ter que ficar com essa gravação que não pode parar, enfim, né? Modernizar um pouquinho aí o VCC Report. Quem sabe a gente não faz um técnica, né? Com aplicação do monocoat, porque depois que você vê o profissional, no caso o Fred fazendo, né? O Dutra também já tinha me dado umas dicas e eu vi que, assim, do jeito que o Fred faz e o Dutra faz, tem muita coisa igual, né? Pelo menos na parte da aplicação, tal. Eu estava fazendo tudo errado, né? Então, foi muito legal tudo isso. Eu queria agradecer aí a generosidade do Fred, né? Porque, assim, eu vejo muita coisa boa, né? Quando você fala de generosidade. E é por isso que eu falo, eu não queria que ninguém me entendesse mal, né? Eu vejo aquilo que os americanos fazem, mas também vejo muita coisa que os brasileiros fazem. Aqui já teve muita gente que foi generosa comigo, né? Gostaria agora de citar uns nomes, né? Então, por exemplo, o meu grande brother Osni, né? Já me ajudou várias vezes com várias coisas. O mestre Benê Rodrigues, né? Inclusive esse Superstar que vocês estão vendo aqui no kit original da Mobral, ele me deu de presente, é uma coisa que ele poderia até, sei lá, ter vendido e tal, né? O Martin da Stunt Hobby também me ajudou muito em muitas coisas, né? E assim, várias outras pessoas, né? Os meus amigos lá da pista, né? Com um monte de coisa. Então é o que eu falo, existe um espírito de generosidade que nós temos que desenvolver. Eu vejo, como eu falei, que são muitas iniciativas individuais, mas isso não está agregando novos praticantes. Então agora eu acho que é a hora da gente pegar e realmente, né, reverter essa generosidade para trazer novos adeptos, né? Então a gente vai amanhã ou quinta-feira. Amanhã vai ser um pouquinho complicado, porque eu vou ficar bastante tempo fora de casa. Mas na quinta-feira com certeza eu vou terminar de lixar, né, que bateu um cansaço já, mexer com isso aqui essa hora da noite, tá? Porque eu queria dizer, eu tô gravando esse vídeo hoje terça-feira, mas eu só vou subir ele na quarta-feira, né? E falando na quarta-feira, onde eu vou entrar no assunto do casa. Pois é, né, a gente está de volta, graças, né, à batalha do pessoal lá, há uma nova diretoria, né, e já vieram falar pra mim, não, vamos fazer um VCC Report, a entrevista dele. Calma, o que eu combinei com o Kleber, o novo presidente do Casa, é que nós vamos fazer a entrevista sentados no asfalto da pista que vai ser recuperada. Quando o asfalto
tiver todo novinho. Sim, está já nos planos, né? É a primeira meta da nova diretoria, é fazer a reforma da pista para que a gente possa voar qualquer tipo de avião, né? Do jeito que está lá no momento, existem pedaços assim da pista, trechos da pista que está bastante esburacado, né? O asfalto ele já está soltando, então não adianta limpar porque ele solta de novo, né? Na hora que tiver com o asfalto lisinho e tal, começar a levar os F2B para voar lá no casa de novo, que vai ser um grande prazer, né? No momento a gente está indo só de Ringmaster. E é por isso que eu falei da quarta-feira, porque você tem agora, né, aí os voos, né, a opção de ir na quarta-feira lá no casa, está aberto a partir das 3 horas. Eu queria dizer que é o seguinte, o acesso é pelo portão de trás, então você tem que vir pela Marginal e pegar a saída ali antes do Sambódromo, que direciona você para o estacionamento do AMB. Você vai chegar, o estacionamento obviamente vai estar fechado, você vai virar à direita, como quem vai voltar ali para a Avenida Santos Dumont. E o casa, né, a entrada fica mais lá na frente, já quase lá na Santos Dumont à esquerda. No sábado e no domingo, né, que são dias normais aí do clube funcionar, a partir das 8, aí as duas entradas, o portão principal e o de trás, estão abertos, né? Estamos com o grande brother Edu no comando da lanchonete. E eu queria recomendar o X-Salada, porque um X-Salada do Edu lá vale um almoço, viu gente? Então as quarta-feiras têm sido muito divertido. Por uma coincidência assim que eu não sei explicar, né? Eu tenho feito muita coisa às quartas-feiras em São Paulo. Então, depois que eu tô com tudo que eu tenho que resolver feito, eu dou uma chegadinha lá, né, para brincar com os meus Ringmaster, que são os aeromodelos que por enquanto eu tô voando lá. Mas o ponto de falar do casa nesse momento, né, a gente não quer ficar esticando falando do passado e tal, né? Vamos falar do futuro. Veja, gente, ia ser muito, muito bacana, né, se todo mundo entendesse que esse é um momento em que o casa ele precisa de sócios. Porque sem sócios não existe receita, sem receita você não administra um clube, né? A diretoria está muito empenhada, como eu falei, tem muita coisa para consertar lá. Primeiro é a pista, depois vai ter mais um monte de coisa, né? Mas, assim, acima de tudo, de que seja um espaço extremamente agradável, de convivência, né? Onde a gente possa desenvolver aí o aeromodelismo, quer seja como hobby, quer seja como esporte, né? De uma forma plena, né? Então, para aquelas pessoas que estavam afastadas do clube, vamos lá dar uma passadinha. Eu tenho certeza que vocês vão ficar assim surpresos com a nova atmosfera que está rolando lá no clube, né? E é o que eu falei, precisa de sócio, gente, né? Então agora é a hora de mostrar, né, aquilo que eu falo, que é o comprometimento, né, com o fato da gente manter um clube. Porque o caso, o que é? Talvez o maior clube de aeromodelismo da América Latina, voltado para o VCC, talvez até um dos maiores do mundo, né? Então o que a gente quer? A gente quer ver aquele clube, né, bombando de gente de novo. Então é isso aí, né? A gente precisa de sócio. Então, bom, as coisas que vão vir pela frente. Eu já não fiz escola, então eu tenho que ficar lembrando, né? E esse negócio de confiar na memória não é lá muito legal, né? Então, o que acontece? Os planos agora para os próximos vídeos, tá? Então, obviamente, como eu já citei, nós vamos fazer uma entrevista, né, com o presidente do casa, com o Kleber, tá? Vai ser uma entrevista muito, muito bacana. Eu tenho certeza que o Kleber é uma pessoa extremamente voltada, né, para promover o VCC, uma vez que eu queria até confidenciar isso com vocês, né? Eu, na época de moleque, tinha um sonho de ter um Super Tigre 60. Nossa, era o motor que todo mundo usava. Pegava Flying, às vezes é Super Tigre 60, Super Tigre 60. Enquanto que aqui no Brasil, o que você via era no máximo um ST46, né? E o meu primeiro Super Tigre 60, inclusive, é o Super Tigre que vai virar ABC assim que chegar as peças do Brian Garner. Eu comprei do Kleber, e quando ele me vendeu esse motor, ele falou assim pra mim: olha, Marcão, eu estou vendendo para você pelo mesmo que me custou. Porque o que eu quero é que esses equipamentos venham para o Brasil, que as pessoas aqui consigam ter acesso a esse tipo de equipamento.
porque é inegável, o Super Tigre 60 é um motor fantástico, né? Hoje já está um pouquinho obsoleto, né? Se comparar com o pipado ou com os elétricos e tal, mas quando você vê o Legacy do Brightão voando com 60 no bico, não parece que é assim, né? Então, veja, uma pessoa que tem esse tipo como eu posso dizer, de mentalidade, né, de ideologia, realmente é uma pessoa que tem que estar no lugar que ele está, né? Eu conheço o Kleber já tem um tempo e tenho absoluta certeza que o Casa não poderia estar com uma diretoria melhor, né? Todas as pessoas que estão fazendo parte da diretoria agora são todas pessoas engajadas e, acima de tudo, praticantes do aeromodelismo, né? Não adianta falar que é aeromodelista quando você passa 1 ano, 2 anos indo num clube e nunca faz um voo, não faz uma construção. Então que tipo de aeromodelista que é esse, né? Bom, e eu pretendo fazer alguns outros vídeos, tá? Eu tô devendo aquele vídeo focado para os iniciantes, né? Realmente a minha vida tem sido um pouquinho tempestuosa nesses últimos tempos, mas nós vamos fazer esse vídeo. Eu já estou até assim adiantado na pré-produção, porque esse é um vídeo que tem que, né, colocar no papel tudo que você vai falar, que senão eu me perco, né? E não pode, tem que ser um vídeo didático. E qualquer outro vídeo também. Ah, sim! Nós vamos fazer um vídeo também, vai ser um VCC Report técnica, onde a gente vai falar um pouquinho sobre o planejamento de um projeto, tá? O que eu quero dizer com isso? Assim, eu adquiri muita experiência nos fóruns gringos, conversando com, né, um monte de americano aí, com relação a como você desenvolver um aeromodelo, porque desde um simples aí, tipo 049, até o mais sofisticado avião de competição, Team Race, Speed, acrobacia, o que quer que seja, se você não fizer um planejamento daquilo que você vai fazer, com toda a certeza o resultado não vai ser aquele que você espera, porque você vai se perder no meio do caminho, né? Então, como diz o meu amigo Robert Storick, dono do fórum Stunt Hanger, o acabamento começa quando você corta a primeira peça, né? Então eu tenho visto muitos aeromodelos onde as pessoas acabaram, eu ia fazer desse jeito, mas depois eu mudei, o avião ficou uma porcaria. Eu vejo aeromodelos, isso eu vejo bastante inclusive, com motores subdimensionados para o avião, né? E aí a pessoa tem dificuldade de fazer acrobacia, qualquer ventinho despenca, né? Eu vejo aeromodelos que poderiam ter ganhado um acabamento bem melhor e talvez por falta de saber como fazer, as pessoas assim não o fazem, né? Então nós vamos abordar tudo isso no planejamento. Então desde a hora que você vai decidir que modelo que você vai construir, porque você tem que construir um modelo que esteja dentro da sua capacidade. Se você pega e vai construir modelos que estão além, né, da sua capacidade como construtor, o resultado vai ser desastroso, né? Então tudo isso a gente vai estar comentando, porque eu vi o Indy fazendo várias vezes esse tipo de approach em coisas diferentes, né? Então disso aí eu tive algumas ideias de como a gente fazer um vídeo para ajudar a galera aí a, né, seguir vamos dizer assim, um caminho que vai levar para o resultado positivo, né? Que é assim que a gente espera esse bichão aqui. O papai tá tão feliz com esse, nossa, como você tá lisinho, bichão. Né? Meu momento aqui, meu e do Superstar, certo? Então, gente, eu vou me despedindo, né? Espero que vocês tenham gostado mais uma vez desse vídeo. Nada do que eu falei aqui tem tom de ofensa, né? Às vezes a gente fala as coisas e alguém pode levar para o lado errado. Não, são só ideias que a gente tem. Eu acho que muita coisa boa já foi feita, né? Ideias para renovar e as coisas e tal. Mas a gente ainda pode fazer muito mais e muito melhor. Só depende da gente mesmo, né? A gente não pode ficar pendurando nesse ou naquele. Não, eu acho que tem que ter uma união de todos para um bem comum. Então o desafio VCC Report é a gente fazer dessa Copa Brasil de Aeromodelismo VCC a melhor Copa Brasil de todos os tempos,
um número recorde de pessoas na iniciante e oxalá, né, isso também anime o pessoal da intermediária e da Minify para aparecer, tá? E antes de eu me despedir, que aí é onde eu vou lá desligar a filmadora, porque aqui é uma equipe de filmagem de uma pessoa só, eu queria também dar um parabéns muito especial a um grande camarada, que é o nosso amigo Guilherme Souza, o vulgo Mamão. Eu e o Mamão, né, compartilhamos já algumas viagens e tal. Então, quando você escuta uma pessoa falando para você que numa pista de VCC foi falada para ela para desistir porque você nunca vai aprender, e hoje você vê o cara voando uma prova da FAI, né, e o Mamão, ele subiu para a FAI agora, foi a segunda prova dele sábado passado, e ele já conseguiu não ficar na última posição. Porque é assim que eu acho que as pessoas imaginam, o cara sobe para a FAI e vai ficar na última posição, não, né? O Mamão tá de parabéns, certo? Queria falar isso pra você, brother, na frente de todo mundo, né? Porque você é um grande exemplo de dedicação, de superação. Sei que você tá começando aí a arte das construções agora, vai apanhar pra chuchu até sair alguma coisa que você possa falar, beleza? Mas eu acho que você merece essa homenagem do VCC Report, né? Pela pessoa maravilhosa que você é e pelo aeromodelista exemplar também, né? O Mamão é um grande exemplo daquilo que a gente chama de dedicação, certo? Então é assim que a gente encerra esse VCC Report, ano 3, episódio 2. Olha que já já eu vou estar vendendo os box, hein? Certo? E aí, mais uma, né, admirada aqui no nosso grande clássico, né? Porque eu vou falar uma coisa para vocês, eu acho esse avião um dos designs daqui do Brasil mais lindos de todos, né? Acho que só o Cheyenne 2000 supera o Superstar mesmo, né? Então é isso aí, gente. Eu já falei demais, deixa ele apertar o botão, certo? E picaiei.